Queria saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aí comemorando este ano 500 anos da Reforma Protestante. O Erle é um pouco mais alto do que eu, tá certo? Comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E quando nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, lá desde o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero foi até a porta daquela igreja e pregou as 95 teses, nós nos lembramos dos 5 temas principais da Reforma. E aí nós chegamos até Deus, a glorificação de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a glorificação de Deus, por que nós glorificamos a Deus e o que isso de fato implica em nossas vidas. Como que nós podemos viver isso? No decorrer da Reforma Protestante, algumas pessoas passaram a usar a palavra, a expressão só lhe deu glória, com a sua sigla, SDG. E eu lembro aqui do famoso compositor Johann Sebastian Bach, os que são músicos talvez o conheçam, e era um compositor muito famoso, muito conhecido, e em suas composições, muitas delas, ele colocava a sigla SDG, só lhe deu glória. Isso para quê? Para demonstrar que ele glorificava a Deus através das suas músicas. O meu pensamento com os irmãos hoje é se nossas vidas também glorificam a Deus, assim como a de Bach glorificava. E para pensar sobre isso e sobre o porquê que nós glorificamos a Deus, eu queria ler um texto com os irmãos que está em Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36. Romanos 11, 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar este momento a Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Sua palavra, Pai. Dá-nos também força para que nós possamos aplicá-la. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreve isso, ele está se referindo à salvação. Se os irmãos observarem o livro de Romanos até esse ponto, Paulo tem tratado de questões muito importantes com relação à salvação, e questões que talvez tragam algum tipo de dúvida ou de maravilhamento para nós. Ele fala sobre a predestinação, que é algo complicado de se compreender, fala sobre a salvação de alguns e não de outros, fala sobre como que um Deus é extremamente amoroso para trazer salvação de graça para nós que não merecemos. Ele fala sobre a salvação pela fé em Jesus apenas. E quando nós pensamos sobre estes temas, e é o que Paulo fazia aqui, depois de tratar de coisas tão grandiosas e importantes, ele chega ao capítulo 11, no versículo 33 ao 36, e ele escreve então um hino, um poema de adoração a Deus. E nesse poema, a única coisa que ele pode dizer a Deus é que essas coisas são grandes demais, maravilhosas demais, difíceis demais para ele compreender, mas mesmo não compreendendo, ele glorifica a Deus por tudo isso. Não há nada mais que resta ao apóstolo fazer a não ser glorificar a Deus, depois de entender a salvação que este Deus opera em nós. E lendo este texto, meus irmãos, eu gostaria de entender com os irmãos que este Deus é muito além da nossa compreensão. Que este Deus deve ser glorificado por isso. Que este Deus deve ser glorificado porque além de ser muito além de nossa compreensão, Ele também é a origem, o propósito e o meio de todas as coisas. Acompanhem comigo o versículo 33 até o 35.
onde Paulo nos mostra que este Deus é um Deus que está além da nossa compreensão. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Este hino de Paulo é formado com algumas estruturas literárias. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos para duas questões importantes. Uma é que ele usa algo chamado paralelismo, ou seja, ele coloca uma frase em paralelo com outra frase, para ressaltar estas frases. E depois ele utiliza algo chamado quiasmo, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas veja que ele utiliza paralelos. No versículo 33 ele fala sobre a profundidade da riqueza, e isso está em paralelo com algo que está no versículo 35. Quem deu a ele primeiro para que lhe venha a ser restituído? O ponto de Paulo quando fala sobre a riqueza de Deus, a profundidade dessa riqueza, é dizer que Deus tem todos os recursos do mundo. O Deus que nós adoramos é um Deus todo-poderoso e possuidor de todas as coisas deste universo. E quando Paulo fala isso, ele se refere a algo também que Jó escreveu em Jó capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus fala isso para Jó, em Jó 41, e quando Deus fala isso para Jó, ele se refere ao Leviatã. Eu não sei quantos irmãos estão familiarizados com a história de Jó, mas existia naquele tempo um animal, talvez o mais poderoso de todos, chamado de Leviatã. E este era temido por todos os homens. E quando Deus fala sobre este animal para Jó, ele diz: até mesmo o Leviatã, que é o animal mais poderoso de todos, este animal também está sob o meu domínio, sob o meu comando, e eu controlo este animal também. Eu tenho toda a força e todo o poder. Deus domina e pode sobre todas as coisas. E se pensarmos que Deus pode todas as coisas, então significa dizer que não há nada neste mundo criado que esteja fora do alcance de Deus. Não há nada neste mundo criado que possa dar medo em nosso Deus. Não há nada neste mundo criado, nem ninguém, que seja comparado ao nosso Deus. E este nosso Deus não recebeu de ninguém para que deva restituir a alguém. É isso que Paulo nos ensina. E quando eu leio essas palavras de Paulo, eu já me lembro logo de alguns ensinamentos que no nosso meio, no Brasil, têm sido dados a respeito, por exemplo, do dízimo, ou algumas igrejas até trazendo o trízimo, algo terrível. Mas é interessante o ensino dessas igrejas, porque o ensino é o seguinte: você dá a Deus para que Deus então deva restituir a você. Você entrega para Ele, e então você cobra, porque Ele vai necessariamente retribuir e restituir o que você deu a Ele. Meus irmãos, esse pensamento é extremamente falho, principalmente pelo ponto de que nada do que nós temos é de fato nosso. Nada do que nós temos não é de Deus. Porque se é de Deus, como que eu vou dar para Ele me restituir? Paulo diz: quem deu antes a Deus para que Deus o restitua? E a resposta clara de Paulo é: ninguém. Ninguém deu a Deus para que Deus deva restituir. E quando nós pensamos a respeito de todo o poder e de todos os recursos debaixo da mão de Deus com relação à salvação, que é o tema de Paulo, então nós chegamos ao seguinte entendimento: que Deus tem todos os recursos, todos os poderes necessários para trazer salvação ao homem. E na realidade apenas este Deus tem todo o poder necessário para salvar o homem. E é por esse motivo que Paulo então glorificava a Deus. E Paulo glorificava a Deus também, porque este Deus é o Deus de toda a sabedoria do mundo. O primeiro paralelo nos ensina que Deus tem todas as riquezas do mundo. O segundo paralelo do poema que nós estamos lendo, versículo 33, nos diz que este Deus também possui a profundidade da sabedoria. E isso está em paralelo com o que está no versículo 34. Quem foi então o seu conselheiro?
Deus é o possuidor de toda a sabedoria do mundo. E, novamente, Paulo aqui está trazendo algo do Antigo Testamento. Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Meus irmãos, Deus é o possuidor de toda a sabedoria do universo. E quando falamos em sabedoria, meus irmãos, estamos falando a respeito daquela condição de transformar nosso conhecimento em ação em nossas vidas. Nós temos um certo conhecimento em nós e nós utilizamos este conhecimento para tomar as melhores decisões em nossas vidas. Isso é sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos naquela indecisão de nossas vidas, se nós nos casamos, ou se nós compramos a bicicleta, ou se nós vamos fazer direito, ou se nós vamos abrir uma lanchonete, alguma coisa assim. E muitas vezes não sabemos qual que é o melhor caminho a ser tomado. Então nós consultamos com os nossos amigos e aquelas pessoas que são mais sábias do que nós, aquelas pessoas que têm mais entendimento e mais vivência talvez do que nós, para nos auxiliar nisso. Nós falamos então com os nossos pais, com as nossas famílias, com os nossos avós, com os nossos pastores, com os nossos amigos que já têm um pouco mais de sabedoria. E essa pessoa, muitas vezes, com o mesmo conhecimento que nós temos, com a mesma informação que nós temos, nos dá uma saída melhor, nos dá um curso de ação melhor neste mundo, a melhor decisão a ser tomada. Isso é sabedoria, meus irmãos. Nós, humanos, temos um pouco dessa sabedoria, mas toda a sabedoria que nós temos, e até mesmo aqueles que são mais sábios que nós conhecemos, toda essa sabedoria vem de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Meus irmãos, qual que é o ponto importante de entendermos aqui? Deus, como o possuidor de toda a sabedoria do mundo, como aquele que consegue tomar as melhores decisões e fazer o mundo seguir no melhor curso possível, é este Deus quem faz com que todas as coisas ocorram em nossas vidas. E todas as coisas que ocorrem em nossas vidas, sejam elas boas, sejam elas ruins aos nossos olhos, tudo isso está debaixo do controle de Deus e da sabedoria de Deus. Portanto, é o melhor que poderia acontecer. Nós temos facilidade de agradecer a Deus e glorificar a Deus quando as coisas em nossa vida acontecem de maneira boa aos nossos olhos, quando nossa vida não nos traz nenhum tipo de dor, mas quando a nossa vida então passa por algum tipo de dificuldade, a nossa ação muitas vezes não é de glorificar a Deus, é de questionar a Deus e no máximo aceitar: ok, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, então eu vou seguir aqui e vou aceitar o que o Senhor está fazendo. Mas muito mais do que isso, o que Paulo nos mostra é que este Deus, sendo o Senhor de toda a sabedoria, nós devemos glorificar a Ele por tudo o que ocorre em nossas vidas, inclusive o que de mal ocorre. Isaías 45, versículo 7, Deus fala por Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É o nosso Deus que cria o mal, no sentido de calamidade em nossas vidas, não o mal moral, mas as dificuldades, as situações catastróficas muitas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, quando nós perdemos alguém, quando Jó perdeu tudo que ele perdeu porque Deus permitiu. Deus de fato está no controle de todas essas coisas, mas não porque existe prazer da parte de Deus em ver-nos sofrer, mas porque Ele está cumprindo o seu plano através da sua sabedoria, e isso é de fato o melhor que pode acontecer. E quando nós transferimos isso para a questão da salvação, que é o que Paulo está falando aqui, nós então entendemos que Deus, com toda a sua sabedoria, tomou as melhores decisões com relação à salvação do mundo. Muitas vezes nós perguntamos: por que a morte de Jesus foi necessária? Por que foi necessário morrer o Filho de Deus? Por que Deus escolheu os judeus? Por que Deus nos deu essa
possibilidade de salvação? Por que Deus salva pessoas que não merecem? Por que tudo isso acontece? Será que é o melhor meio de salvação? Por que no Antigo Testamento era necessário matar algum animal, sacrificar, derramar sangue? Tudo isso era mesmo necessário? A palavra de Deus diz que sim. A palavra de Deus diz que é o melhor meio para a nossa salvação. O que Deus determinou que ocorresse para a salvação do mundo é, de fato, a única e melhor possibilidade para a salvação da humanidade e para a glória de Deus. Se não fosse a melhor maneira, se tivesse outras maneiras, eu tenho certeza que Deus não iria desejar vir a este mundo, caminhar como homem, sofrer uma morte de cruz e morrer dessa maneira. Mas Ele o fez, porque é a única maneira possível de salvar a humanidade. E é por isso então que Paulo também glorificava a Deus. Glorificava a Deus porque tinha todos os recursos do mundo, glorificava a Deus porque tinha toda a sabedoria do mundo, e glorificava a Deus também porque tinha todo o conhecimento do mundo. Versículo 33, meus irmãos. Acompanhem comigo aí. Diz o seguinte: ó a profundidade também do conhecimento. E ainda no versículo 33, a frase que está em paralelo: quem conheceu a mente do Senhor? Também ecoando Isaías 40, versículo 14. Meus irmãos, Deus, além de ter todos os recursos do mundo, todo o poder do mundo, além de ter toda a sabedoria do mundo, é também o possuidor de todo o conhecimento do mundo. Quando eu era mais novo, eu me lembro que, acho que foi em 99 mais ou menos, em que veio um vendedor à nossa casa, um vendedor de uma enciclopédia. Eu não sei quantos ainda se lembram desse tempo que nós não utilizávamos o Google, mas havia uma enciclopédia chamada Barça. E eu lembro que nós conversamos em família e eu insisti muito, não sei se foi por isso que compraram aquela Barça, mas pagaram uma nota. E depois de comprar essa Barça, eu pensava comigo mesmo: quando eu ler estes livros aqui, eu vou ter todo o conhecimento que eu preciso. Eu vou ter algo que eu não tenho hoje, eu vou ler isso aqui, vou conhecer muita coisa. E aí eu lembro que eu comecei a ler, li uma, li duas, li três, li quatro, li 5 páginas. Quando eu cheguei na quinta eu desisti, porque era muita coisa para eu absorver. É interessante porque o conhecimento, quando nós buscamos obtê-lo, é algo difícil. E por mais que nós tentemos, muitas vezes é algo árduo. E eu me lembro daqueles grandes homens que têm muito conhecimento em nosso mundo e que são colocados em pedestais muitas vezes. Nós temos o conhecido Stephen Hawking, aquele fisicista, aquele físico muito conhecido, que está na cadeira de rodas, que todos conhecem. E este homem é considerado o homem mais inteligente do mundo. Certamente, se eu perguntar a ele alguma coisa sobre física, ele vai me explicar muito claramente. Eu não vou entender, mas ele vai explicar, porque ele tem o conhecimento. Agora, se eu perguntar para ele alguma coisa sobre Machado de Assis, eu creio que ele não vai saber. Se eu perguntar alguma coisa que saia da área da expertise deste homem, ele não vai conhecer. Por mais que o homem tenha conhecimento, por mais profundo que seja em alguma área, ainda assim é um conhecimento muito pífio e pequeno perto do conhecimento que Deus tem. Eu sei que se eu lesse aquela Barça toda, aquela coleção inteira, eu ainda assim, e se eu conseguisse absorver tudo aquilo, eu teria apenas, no máximo, a soma do conhecimento dos homens dessa época. E não o conhecimento integral da parte de Deus. Mas quando falamos de Deus, Deus tem todo o conhecimento do mundo. E está além de todos os homens e além da nossa compreensão. E se Deus é o conhecedor de todas as coisas do mundo, eu logo me lembro que também nós, homens, estamos dentro deste conhecimento. Deus conhece também todos os homens, as profundezas do homem. Salmo 139, versículo 1 ao 5, conhecido de muitos. O salmista escreve: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus conhece o homem por inteiro, de dentro para fora, em cada parte.
significa que Ele conhece também o seu coração, que Ele conhece também os seus pensamentos, que Ele conhece o que você pensa e faz quando está sozinho ou quando está em público. Deus conhece a você perfeitamente. Ele conhece seus sentimentos, suas tentações, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas vitórias, Ele conhece os seus temores, Ele conhece tudo o que você ama, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece também os seus sonhos. E este é o Deus que nós adoramos. É um Deus que tem um conhecimento integral do homem, e o homem nada pode esconder deste Deus. E se Deus conhece tudo isso do homem, Ele conhece também o seu coração pecaminoso. Ele sabe também o quão pecador nós somos, o quão pecador você é. E certamente você também sabe disso. Você conhece seu coração. Não melhor do que Deus, mas conhece. E sabe que este coração muitas vezes deseja fazer a vontade da carne e não de Deus. Você sabe quando o seu coração, ao invés de seguir a vontade de Deus, deseja agradar os seus próprios desejos. Você sabe quando você está sendo tentado e então você desiste. Agora eu não quero mais agradar a Deus, agora eu desisto de lutar e eu quero agradar ao meu próprio eu. Você conhece seu coração e sabe como você é pecador. Assim como Deus também sabe, tem este conhecimento. E Deus tem o conhecimento que você, como um pecador, não pode sozinho se achegar até Deus. Ele sabe que você, como pecador, não pode caminhar em direção a Deus para conseguir essa salvação. E Paulo glorifica a Deus por este conhecimento, porque este conhecimento de Deus do homem, do pecado e da nossa condição de não conseguirmos chegar até Ele, também nos traz a salvação. Meus irmãos, se vocês estão acompanhando comigo, nós falamos aqui sobre 3 coisas que nosso Deus tem com relação à salvação. A sabedoria dele, o conhecimento dele e os recursos. Se nós pensarmos em tudo isso com relação à salvação, nós chegamos ao seguinte entendimento. Deus conhece o homem, conhece o seu estado de pecador, conhece a nossa situação, que nós merecemos o inferno por sermos pecadores. Isso porque Ele tem todo o conhecimento do mundo. Com este todo o conhecimento do mundo e com a sua sabedoria que é plena, Ele também toma a melhor decisão e o melhor caminho para a salvação do homem, e não existe outro caminho possível. Com toda a sua sabedoria, Ele então nos traz a salvação. E por ter todos os recursos do mundo, todo o poder do universo, Ele é o único que pode utilizar o seu conhecimento e sabedoria para aplicar a salvação a nós que somos os homens. É por isso, meus irmãos, que Paulo glorificava a Deus. E neste poema ele glorifica a Deus, chegando ali ao seu ponto principal. Se vocês observarem, leiam comigo aí os versículos 33 até o 35, nós temos uma estrutura chamada de quiasmo. Ou seja, nós temos 3 partes neste poema principal. A parte das extremidades, a parte de cima, que diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós temos a parte de baixo, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, que são as partes em paralelo que nós falamos até agora, e existe a parte que nós não falamos até agora, que é essa parte do meio, que diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A ideia de Paulo aqui é utilizar esses paralelos, essas bordas do seu poema, para apontar para o principal que está no meio, que é esta frase dele, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, depois de Paulo considerar a salvação de Deus, depois de Paulo considerar que Deus tem todos os recursos, toda a sabedoria e todo o conhecimento do universo, a única coisa que ele pode dizer a Deus é, Senhor, eu não compreendo tudo isso. Isso é insondável. Os seus juízos não são compreensíveis. Os seus caminhos nós não podemos compreender perfeitamente. Então nós glorificamos a Ti. Paulo está dizendo que nós não somos dignos, inteligentes, sábios ou grandes suficientes para entender, julgar ou questionar os julgamentos e caminhos de Deus, os julgamentos e caminhos que Ele escolheu para este mundo e principalmente com relação à salvação.
A salvação, meus irmãos, é algo extremamente complexa, é algo que nos leva a uma reflexão tão grande. Você já parou para pensar na grandiosidade e loucura que é a salvação? A salvação é mais ou menos assim: existem homens que são pecadores, homens que não se importam com Deus, homens que são inimigos de Deus, que odeiam a Deus. E estes homens que são inimigos de Deus são escolhidos por Deus para serem amigos de Deus. Estes homens que são inimigos de Deus e fazem de tudo para lutar contra Deus, Deus escolhe, Deus toca, Deus transforma e Deus faz com que estes homens passem a buscar a Deus. A salvação é algo que nós não compreendemos, porque é um favor imerecido. É uma coisa que nós de fato não merecemos. A salvação é uma coisa tão fora do nosso entendimento que nós a conseguimos e recebemos de graça, por meio da fé. Se nós voltarmos um pouco no tempo do catolicismo romano, da época de Lutero, esse entendimento era loucura. Não é só pela fé, você tem que fazer, você tem que pedir à igreja, você tem que chegar a Deus por meio da igreja, você tem que ter obras. É isso que nos leva a Deus. E é o entendimento de muitas outras religiões. Como chegamos a Deus? Faça, faça, faça. Seja algo para que Deus te queira. Mas o entendimento bíblico não é assim. É pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo e somente pela fé em Cristo. E quando nós pensamos nessa grandiosidade da salvação, então nós muitas vezes nos questionamos: como que é possível que sejamos salvos assim? Como que é possível tanto amor da parte de Deus? E Paulo talvez tenha se perguntado isso. Quando Paulo se perguntou isso, ele escreveu esse poema e disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu não compreendo. Quando nos perguntamos: mas e aqueles que se perderam? Qual que foi o critério de Deus para escolher este e não aquele? Então nós temos de chegar à mesma conclusão de Paulo e dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Eu não entendo, mas eu glorifico a Deus. É isso que Paulo está nos trazendo aqui. É este o entendimento de Paulo. Nós não entendemos, nós glorificamos. Quando Jó chegou ao final de seus tempos de provação, quando Jó, depois de haver perdido mulher e filhos, mulher ficou viva, mas os filhos, a sua família, depois de perder todos os seus bens, depois de ficar doente durante muito tempo, então ele chega ao final da sua vida ao seguinte entendimento, depois de entender essa situação toda e chegar à conclusão de que Deus fazia a sua vontade. Jó 42, versículos 2 a 3, nós lemos aqui, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó chegou ao entendimento de que ele mesmo não pode compreender os caminhos de Deus muitas vezes em nossas vidas, e certamente também nós não compreendemos perfeitamente os caminhos de Deus na salvação. Mas quando nós não compreendemos tudo isso, mas sabemos que tudo isso vem de um Deus todo-poderoso, então nós chegamos à conclusão final de Paulo, que é de glorificar a Deus. E Paulo glorifica a Deus por isso, pela salvação, e Paulo glorifica a Deus porque este Deus é a origem, o meio e o propósito de todas as coisas. Versículo 36 do nosso texto, vejam comigo, meus irmãos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Paulo escreve: Deus é a origem de todas as coisas neste mundo. Ou seja, o seu carro é de Deus, a sua casa vem de Deus, o seu emprego vem de Deus, sua família vem de Deus, sua saúde para trabalhar vem de Deus, sua vida vem de Deus. Tudo o que você tem, por mais que você pense que é seu, é de Deus. Todas as coisas, nada foge disso. Toda a sua vida é de Deus. E se tudo é de Deus, você glorifica Ele.
Deus é o meio de todas as coisas. Todas as coisas só permanecem porque Deus assim deseja. Você hoje tem uma casa e um carro, mas amanhã pode não ter. Você só tem porque Deus permite. Você só respira porque Deus permite. Você só se mantém em pé porque Deus permite. Este mundo inteiro só se mantém porque Deus assim permite e faz. Hebreus 1, versículo 3 nos diz que Deus mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, se este Deus retirar a mão, todo mundo que nós conhecemos desmorona. Porque Ele é o meio de todas as coisas. E Ele também é o propósito de todas as coisas. Talvez um dos pontos principais deste texto. Meus irmãos, antes de haver a criação, antes de Deus criar o mundo, criar o universo, Ele já existia. Ele já era perfeito. Ele já era feliz. Ele já era completo. Não precisava de mais nada. Ainda assim, Ele cria o mundo. Ele cria a humanidade. E nós perguntamos então, para quê? Por que Deus faz isso? E a resposta clara é, para Ele? Para quem mais? Tudo o que foi criado, todas as coisas, e a sua vida está nisso também, foram criadas para a glória de Deus. Por isso o salmista, Salmo 150, versículo 6 diz: todo o ser que respira, louve ao Senhor. Em última instância, meus irmãos, o fato de que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus é a resposta última. Por que as coisas acontecem dessa maneira? E a resposta é, para a glória de Deus. Por que eu sofri tanto nessa situação da minha vida? E a resposta é, para a glória de Deus. Por que eu trabalho? Para a glória de Deus. Por que eu me caso? Para a glória de Deus. Por que eu me relaciono? Para a glória de Deus. Por que eu venho à igreja? Para a glória de Deus. Por que eu faço tudo o que eu faço? Para a glória de Deus. Por que eu crio os meus filhos? Para a glória de Deus. Por que nós temos a EBF? Para a glória de Deus. Por que estamos aqui hoje? Para a glória de Deus. Toda a nossa vida é voltada para a glória de Deus. Por que eu ouço músicas? Por que eu me visto? Por que eu vejo TV? Por que eu ouço? Por que eu cozinho? Por que eu me relaciono com as pessoas do meu condomínio? Por que eu faço tudo o que eu faço? Vou ao mercado, converso, brinco. Tudo isso que nós fazemos é para a glória de Deus. Por mais que muitas vezes pensemos, essa coisa aqui é muito leviana, é muito pequena para Deus se preocupar com ela. Não é verdade. Toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Por isso também Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isso, tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Mark Twain escreveu o seguinte, que há 2 dias mais importantes na vida do homem. O primeiro é o dia em que ele nasce. O segundo é o dia em que ele descobre por quê. O primeiro todos passam. Todos sabem que nasceram. Todos nasceram. Primeiro dia importante. O segundo dia importante é quando nós descobrimos o porquê que nós nascemos. E a razão de nós termos nascido é para glorificar a Deus. Você vive para a glória de Deus. É por isso então que Paulo escreve ao final: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a glória deve ser dada a Deus, tanto nessa vida quanto na próxima. Por isso que ele fala que temos de glorificar eternamente. Nós começamos aqui neste mundo a glorificação de Deus, que nós continuaremos naquela vida eterna que Ele nos traz. E o glorificamos justamente por isso, pela salvação que Ele nos trouxe. É por isso que Paulo glorifica Ele. É por isso que os reformadores diziam: só lhe deu glória. Com relação à salvação, o entendimento de que você não merece, mas foi salvo, e por isso você glorifica a Deus, assim como Paulo glorificou os reformadores também. E você deve fazer isso. No tempo de Lutero, a salvação, como eu disse, não era por meio muitas vezes da fé e muitas vezes de graça, mas era pela compra e venda de indulgências, era pela mediação da igreja, do Papa e do Padre. Tudo isso era como chegávamos à salvação. Mas se é assim, então a glória não é de Deus, é do homem, é do Papa, é do Padre, é da igreja. Mas a palavra diz que a glória é de Deus. Os protestantes diziam então, glória somente a Deus.
pois Ele é aquele que nos salvou. E quando falamos sobre isso com relação à nossa vida, significa dizer que se Deus é a origem de tudo, todas as coisas vêm dele. Se Deus é o meio de tudo, tudo só existe porque Ele permite e assim sustenta. Se Deus é o objetivo e o fim de todas as coisas, então a glória também em nossas vidas, em tudo que nós fazemos, deve ser dada a Deus. Nossa vida foi feita para glorificar a Deus. E talvez você pense então, nossa, mas glorificar a Deus com a minha vida é só isso que eu tenho de fazer? Viver para glorificar a Deus, parece que isso é um pouco escravizante. Parece então que eu não tenho mais os meus desejos para serem satisfeitos. Mas a verdade é que quando nós glorificamos a Deus, nós cumprimos o objetivo dele para nossas vidas. E se nós cumprimos o nosso objetivo de existência, não há modo melhor e maior de termos liberdade. A verdade é que escravidão é aquela que nós temos antes de Deus, quando estamos escravos do pecado e da nossa carne e do mundo. Mas quando nós nos encontramos com Deus e Deus nos tira das trevas, então Ele nos traz a liberdade. E a liberdade vem junto com aquela alegria que nós temos de realizar a vontade dEle. Todo bom presbiteriano conhece a primeira pergunta do Catecismo Menor ou Breve de Westminster. Se você não conhece, você ainda pode ser um bom presbiteriano. Só você ler que você vai entender. A primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A glorificação de Deus não é por meio de nossa tristeza, mas é por meio também da nossa alegria. Nós glorificamos a Ele. Quando fazemos as coisas para a sua glória, então nós nos sentimos alegres. Meus irmãos, nós falamos um pouquinho aqui no início a respeito de Bach. Johann Sebastian Bach, que escrevia em suas composições, muitas delas, o SDG, Só lhe deu glória. Uma sigla pequena colocada no final de suas composições. Um modo singelo de demonstrar que ele queria glorificar a Deus com aquelas composições. Mas eu digo que talvez ele estivesse sendo muito singelo, muito humilde. A verdade é que nós, como pessoas que compreendem a salvação, a grandeza da salvação, quão maravilhoso isso é, então nós temos de fazer um pouquinho mais do que Bach fazia. E ao invés de escrever com letras miúdas SDG em suas obras, nós temos de escrever escancaradamente, com letras garrafais, em nossas vidas: glória somente a Deus. Porque assim não só você saberá que você glorifica a Deus em seu quarto sozinho, Senhor, eu te glorifico, mas também todos aqueles que observam a sua vida, observam o seu proceder, observam o seu testemunho, saberão que você está glorificando a Deus. E por essa glorificação, Deus também agirá por meio de você, para chegar também a outras pessoas. Meus irmãos, que assim como os reformadores fizeram, glorificaram a Deus, disseram, só lhe deu glória, nós também possamos dizer, só lhe deu glória, glória somente a Deus, e possamos viver essa verdade em nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar a Ti, Pai. Glorificar a Ti por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e tem feito. Queremos agradecer a Ti, Pai, pela vida que o Senhor nos deu e principalmente, Pai, pela salvação. Agradecemos a Ti porque entendemos que não existe maneira melhor de sermos salvos. Não existe plano mais perfeito. E o plano que o Senhor escolheu foi através do Seu Filho. E este plano nos dá gratuitamente a salvação. E glorificamos ao Senhor por isso. Glorificamos ao Senhor porque nós existimos, porque o Senhor assim desejou. E agradecemos por tudo isso. Pedimos, Pai, nos ajuda a aplicar essa palavra, nos ajuda a glorificar ao Senhor com tudo que nós somos e temos, nos ajuda a termos uma vida que agrade ao Senhor, e com isso, Pai, também termos a alegria de glorificar a Ti. Só por meio dessa glorificação é que nós poderemos realmente ser verdadeiramente felizes, pois estaremos ao Teu lado. Pedimos, Pai, nos ajuda, assim como os reformadores fizeram, a viver e dizer glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.